Alguns americanos começaram a questionar o envolvimento dos Estados Unidos. Deveria haver paz no sudeste da Ásia. Mas para as empresas que fabricavam armas, a guerra era um bom negócio. Era uma ideia controversa que a Marvel Comics tirou proveito. Com um novo super-herói inusitado, o Homem de Ferro. Origens: Homem de Ferro. Quem não conhece o Homem de Ferro, não é mesmo? Para quem não conhece, o Homem de Ferro é um personagem dos quadrinhos publicados pela Marvel Comics. Sua identidade verdadeira é a do empresário e bilionário Tony Stark, que usa armaduras de alta tecnologia no combate ao crime. Foi criado em 1963 pelo Lee, o roteirista Larry Lieber e os desenhistas Jack Kirby e Don Hank. O objetivo de seu criador, Stan Lee, era aceitar o desafio de fazer um personagem ser odiado e depois amado pelo público. Assim, criou um dos super-heróis mais marcantes de todos os tempos. O Homem de Ferro é um bilionário, playboy e filantropo. Acho que ele foi muito inspirado no Howard Hughes. Com um toque de Hugh Hefner, talvez. O Tony Stark começou numa posição de um personagem bem egoísta que só se preocupava com uma visão extremamente limitada da vida dele. A primeira publicação foi em Tales of Suspense 39, história publicada pela primeira vez no Brasil em Heróis da TV, número 100. Desde então se tornou um dos personagens mais conhecidos da Marvel, como membro dos Vingadores, e adaptações para desenhos animados e cinema, no qual foi interpretado por Robert Downey Jr., nosso queridinho. Infância. Tony Stark teve uma relação difícil com seu pai, sendo enviado para um internato aos 6 anos de idade, onde ele iria em breve começar a experimentar a convivência com mais pessoas. Mesmo sendo uma criança do ensino médio, ele era o melhor aluno e considerado prodígio e gênero para muitos. Mais tarde é revelado que Howard, mesmo sendo uma boa pessoa, quando é vítima da fraqueza dos Starks, se tornava um alcoólatra desprezível, tanto verbalmente quanto abusivo, com sua esposa e filho. Foi Howard que forçou Tony a beber sua primeira bebida alcoólica. Howard tentou ensinar Tony muitas lições, tais como os custos de fazer a guerra e que ele deve sempre limpar suas próprias mãos. Educação. Juntou-se então ao programa de graduação do MIT, com 15 anos de idade, onde ele se formou em Física e Engenharia Elétrica. Tal grade dupla de horários foi fácil para ele, e este fato prova sua genialidade ainda na adolescência, uma vez que tais matérias são extremamente difíceis. Por fim, ele recebeu graus de mestre em ambos os campos de estudo. Como um jovem estudante de intelecto genial, Tony Stark conheceu outra mente brilhante, Bruce Banner, pelo Dr. Terence Zarian, na conferência Pensamentos Avançados, na Universidade de Oxford. Isso levaria a uma longa vida de rivalidade científica entre os dois. Pouco tempo depois, Tony se matriculou-se na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde conheceu Cassandra Gillespie. Durante seu primeiro encontro com Cassandra, Tony a protegeu de um grupo de agentes da Hydra, que estavam atrás da mãe de Cassandra, uma traficante de armas e rival de negócio de Howard Stark. Na sequência desse incidente, Howard trouxe Tony de volta à América e, forçadamente, ele terminou o relacionamento com Cassandra, que mal havia começado. Depois disso, derivou em seus 20 anos e se tornou ocioso, rico, indolente e sem raízes, perambulando ao redor do mundo como um jet-set aventureiro da Playboy. Morte de Howard e Maria Stark. A morte dos pais de Tony, é claro. Quando ele tinha 21 anos, os pais de Tony foram mortos em um acidente de carro e ele herdou os negócios do seu pai, as indústrias Stark. Dentro de alguns anos, ele transformou a empresa em um complexo de indústria multibilionária cujos contratos-chefes eram armamento avançado e munições para o governo dos Estados Unidos da América. Tony também comprou a empresa que construiu o carro que seus pais estavam dirigindo, pondo suas vidas e a de falhas corrigidas em projetos de veículos da empresa, incluindo aqueles que envolviam sistemas de freios, entre aspas. O nascimento do Homem de Ferro. Na versão original, durante a Guerra do Vietnã,
O inventor e empresário Tony Stark foi vítima de uma explosão de granada. Stark sobreviveu à explosão, mas os estilhaços explosivos se alojaram próximo ao seu coração, ameaçando sua vida. Negócios de Tony Stark o levaram direto para o coração do conflito, para o Vietnã. Ali, na linha de frente, o playboy bilionário que lucrava com a guerra sofre uma transformação inesperada. Ele ficou com estilhaços no coração de quando visitou uma zona de guerra no sudeste da Ásia. Stark ficou muito ferido e foi capturado pelo inimigo. Bom, ele foi capturado e levado até o líder, Wang Chu. Restavam apenas alguns dias de vida para o americano, e Wang Chu o forçou a criar uma poderosa arma. Tony não criou uma arma, e sim algo que o mantivesse vivo e permitisse derrotar os captores. Ordenaram que ele construísse uma arma poderosa. Ao invés disso, ele construiu uma armadura de ferro com um núcleo magnético para manter seu coração ferido batendo. E nasce o Homem de Ferro. O Homem de Ferro não tinha só uma armadura legal de ferro, mas ele tinha uma placa no peito para sobreviver, senão ele morreria. Preso com ele estava outro gênio, o professor Ho In-Zen. Stark revelou seu plano ao professor e In-Zen o ajudou. Quando os homens de Wang Chu se aproximaram, o velho professor pegou uma metralhadora, mas acabou sendo fuzilado. Porém, garantiu tempo suficiente para que Stark se recuperasse e se acostumasse a usar a armadura criada. O Homem de Ferro enfrentou os soldados e os derrotou. Sua armadura resistia aos disparos contra ele. Wang Chu tentou fugir e o Homem de Ferro incendiou o galpão de munições, fazendo com que a explosão o matasse. Os prisioneiros foram libertados. Desde então, Stark desenvolveu novas versões de suas armaduras e adotou as cores vermelho e dourado como padrões da armadura. Stark fugiu da zona de guerra. Em casa, ele inventou todos os dispositivos imagináveis para transformar sua armadura de ferro e ele mesmo na melhor arma. Mas logo, esse oportunista da Guerra Fria reavaliaria sua missão. No começo de suas atuações, e para que ninguém desconfiasse, Stark espalhou o boato de que o Homem de Ferro era seu guarda-costas. Nas aventuras dos anos 70 e 80, era comum heróis, vilões e coadjuvantes do universo Marvel se referirem ao Homem de Ferro como o lacaio de armadura. Apenas seu motorista, Happy, e sua secretária, Pepper, sabiam da identidade secreta de Stark. Ainda na versão original, Tony Stark colaborava com as forças armadas americanas, desenvolvendo armas e máquinas com o objetivo de utilizá-las na Guerra Fria. Seus inimigos frequentes eram os comunistas, russos, asiáticos ou latino-americanos, pessoas que defendiam o comunismo ou o socialismo, tanto faz. Enfrentavam o Homem de Ferro rivais tecnológicos como o Dínamo Vermelho ou Escarlate e o primeiro Homem de Titânio, ou espiões especiais como a Viúva Negra e o Espião Mestre. Alcoolismo. Stark foi levado à falência por um rival chamado Obadiah Stane, criador da armadura do Monge de Ferro, que levou a agredir Pepper Potts, várias prisões, um colapso emocional e problemas com o alcoolismo. Ele teve de abandonar a identidade do Homem de Ferro, transferindo-a para um dos seus empregados, o ex-militar James Rhodes. O segundo Homem de Ferro agia sob as instruções de Tony Stark e participou de momentos decisivos na cronologia do universo Marvel, como, por exemplo, as Guerras Secretas. Stark recuperou-se financeiramente, criando uma nova companhia, a Circuits Maximus. Enquanto se reerguia, Rhodes continuou no controle do traje. Com o tempo, Rhodes foi se tornando cada vez mais agressivo, beirando a loucura. O motivo disso era o traje estar calibrado para funcionar em conjunto com a mente de Tony Stark. Depois de salvar Rhodes e derrotar Stane, Tony decidiu se dedicar a destruir todos os trajes de combate baseados no seu, por serem perigosos demais. Essa perseguição aos vilões cibernéticos teve uma conclusão trágica quando Stark, ao lado da Viúva Negra e de um novo Dínamo Escarlate, o militar russo Valentin Starov, enfrentaram o ensandecido Homem de Titânio, o original, Boris Bullseye. Bullseye, indignado com a Rússia, fugiu de uma base militar e tentou matar Tony Stark durante a cerimônia de inauguração de uma fábrica da Stark, em solo russo, é claro. Após enfrentar o Homem de Ferro, Viúva Negra e Dínamo, o Homem de Titânio fugiu, não sem antes quebrar a perna do Dínamo. Sensibilizado, Stark assumiu a armadura do herói russo e saiu no encalço do perturbado Homem de Titânio. A batalha teve um fim trágico no antigo campo espacial do Baikonur, ex-sede do programa espacial russo.
Controlando a armadura à distância, Stalov acionou o canhão de fusão e literalmente arrasou o Homem de Titânio. Busk morreu dentro da armadura que, ironicamente, se tornara seu corpo com o decorrer dos anos, visto que não podia mais se separar dela devido aos procedimentos usados para a montagem desta. E o uso constante do traje do Homem de Ferro estava destruindo o sistema nervoso de Tony. Enfraquecido, e mais tarde paraplégico após ser baleado por uma ensandecida ex-amante, Stark não poderia mais lutar em pessoa e teve que desenvolver uma versão do traje do Homem de Ferro controlável à distância. Quando essa versão provou não ser suficiente ante uma ameaça em particular, Stark produziu uma nova armadura, mais poderosa, que veio a ser chamada de Máquina de Combate. Essa foi mais eficiente contra seus inimigos, mas tinha os mesmos efeitos que a armadura antiga sobre sua saúde. Muito tempo depois, Stark recobrou a mobilidade das pernas, após, literalmente, exigir o uso em si mesmo de um revolucionário biochip. Stark decidiu fingir sua morte enquanto se recuperava. Rhodes, que não foi avisado sobre esse plano, assumiu o comando das empresas Stark e da máquina de combate. Quando Stark reapareceu curado, Rhodes ficou furioso por ele ter enganado a ele e a outros amigos, e partiu, levando consigo a máquina de combate. Rhodes passou a atuar esporadicamente usando o traje do Máquina de Combate. A minissérie War Machine, lançada em 2004 pelo selo Marvel Max, mostrou Rhodes no comando de um esquadrão formado por várias máquinas de combate, a serviço da SHIELD. Tony Stark, que havia brigado com Rhodes, furioso e confuso pelo fato dessa agência governamental ter conseguido acesso à sua tecnologia robótica secreta. A evolução da armadura de ferro. A armadura era baseada na então recente tecnologia dos transistores, que às vezes eram chamados de mini-transistores. A principal arma era chamada de raio repulsor, que saía da palma das mãos da armadura. Logo depois das primeiras histórias, Stan Lee ouviu a opinião de alguns empregados da Marvel e resolveu tornar a aparência do herói mais agradável. Mudou a cor da armadura para o dourado, passando o Homem de Ferro a ser chamado durante algum tempo de O Vingador Dourado. As constantes inovações tecnológicas levaram o traje a ser sempre modificado em sua aparência. Dos transistores iniciais, ele agora se baseia em chips e nanotecnologia. Várias versões da armadura foram criadas para situações específicas, como a versão espacial e outras para fins de espionagens e atuações submarinas sob grande pressão. Houve duas bem específicas, uma gigante usada para deter o Hulk e outra convencionada especificamente para funcionar com a energia de uma pedra asgardiana. Em 2005, a armadura do Homem de Ferro já estava em sua 49ª versão, apesar de que muitas das versões anteriores apresentavam apenas pequenas alterações. Em 2008 foi alterada novamente para que no filme parecesse reluzente. Bom, e assim surgiu o Homem de Ferro, um herói que no início era odiado, mas agora todos nós o amamos, não é mesmo? Principalmente por ser interpretado pelo Robert Downey Jr. Bom, esse foi o vídeo. Querem a continuação dessa história? Porque tem muito mais sobre o Homem Dourado, o Vingador Dourado, o Homem de Ferro, sobre o Robert Downey Jr. para falarmos aqui. Deixem bastante like e compartilhem ao máximo que puderem. Para sabermos se vocês gostaram do vídeo, postaremos a continuação. Obrigado e até a próxima!